Oi, meus amores, a nossa aula de hoje é esta linda flor, Vitória Régia. Olha que linda, as cores maravilhosas. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma agulha número 3,5. Eu vou estar usando o Barroco Multicolor Premium na cor 9368. Também vamos usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9818. Olha, 9918. E também vamos usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9391. Nós vamos iniciar nossa flor com um cordão de 13 correntinhas, na cor 9918, usando o Barroco Multicolor Premium. Eu vou pular a primeira correntinha de base e vou laçar a segunda com um ponto baixíssimo. Olha. Trabalhei um cordão de 13 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda com um ponto baixíssimo, vou na próxima correntinha e vou sobrepor um ponto baixo, um meio ponto, e vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 5 pontos altos, viu, gente? Então, eu trabalhei um cordão de 13 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda com ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, 5 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar um meio ponto, olha, um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Olha. Deixando uma correntinha sem trabalhar. Novamente, nós vamos trabalhar um cordão de 13 correntinhas. 1, 2, 3, 13 correntinhas. Trabalhamos 13 correntinhas, novamente, nós vamos pular a primeira, laçar a segunda, vamos trabalhar um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, certo? Agora, nós vamos trabalhar, gente, 5 pontos altos. Então, eu trabalhei 13 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, vamos trabalhar um meio ponto. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Olha, deixando uma correntinha sem trabalhar. Novamente, nós vamos trabalhar um cordão de 13 correntinhas. Trabalhamos um cordão de 13 correntinhas, novamente, a gente pula a primeira, laça a segunda com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto e 5 pontos altos. Então, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Olha, 13 correntinhas, pula uma, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. 5 pontos altos, um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, deixando uma correntinha sem trabalhar. Levanta novamente um cordão de 13 correntinhas e vem fazendo a mesma sequência de repetições. Olha, sempre deixando uma correntinha sem trabalhar, certo? Nós vamos fazer a sequência de repetições por 8 vezes. Olha como ela fica, olha. Então, nós temos 8 pétalas, certo? Chegamos na última pétala, olha. A gente vai lá, olha, a gente vira, tá vendo? Olha, assim. E vai lá na primeira correntinha que a gente deixou sem trabalhar, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui. Tá vendo? Fechamos com um ponto baixíssimo, gente. Nós vamos no primeiro pontinho da pétala e vamos levar a agulha, olha, um ponto baixíssimo. Vamos no próximo, um ponto baixíssimo, por 3 vezes, olha, um ponto baixíssimo. Então, nós trabalhamos
o ponto baixíssimo sobre 3 pontos de base. Chegamos no quarto pontinho, nós vamos sobrepor um ponto baixo, olha. Dentro de cada pontinho de base, nós vamos sobrepor um ponto baixo, olha. Vou trabalhando até chegar na pontinha da nossa pétala, certo? Então, vou trabalhar dentro de cada pontinho um ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, nós emendamos com ponto baixíssimo e foi trabalhando sobre 3 pontos de base, ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, 2, 3. No quarto pontinho, nós já começamos a trabalhar pontos baixos, olha. Chegamos até a pontinha da nossa pétala. Lá no último pontinho, olha, nós vamos trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Viramos e fomos para o outro lado, olha. E já iniciamos, olha, com um ponto baixo, e vamos trabalhando, fazendo todo o contorno, somente pontos baixos, olha, até chegar faltando 4 pontinhos. Aí, a gente vai trabalhando, olha, em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo, certo? Faltando 3 pontinhos para concluir, olha, 1, 2, 3. Eu vou trabalhar somente pontos baixíssimos, olha, 1, 2, 3. Olha, chegamos no último pontinho, eu paro e vou na próxima pétala ao lado, olha, tá vendo? Parei, vou no primeiro pontinho da pétala ao lado e vou trabalhar, olha, 1, 2, 3. A partir do quarto pontinho, nós vamos trabalhar em cima de cada ponto alto de base, um ponto baixo. Então, nos primeiros pontinhos, olha, 1, 2, 3 pontos baixíssimos. A partir do quarto, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos baixos, olha. Em cima de cada pontinho de base, a gente trabalhou um ponto baixo. Chegou lá na pontinha, novamente, olha, eu laço, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Feito isso, já vem do outro lado, olha. Já vou trabalhando ponto baixo, olha. Em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo. Vamos fazendo todo o contorno, gente, olha. Somente pontos baixos. Olha que hora que tiver faltando 3 pontinhos para concluir, a gente para, certo? Olha, então vamos lá. Trabalhando ponto sobre ponto, olha. Tá vendo? Faltando 3 pontinhos. Eu vou trabalhar, olha, um ponto baixíssimo, 2, olha, 3. Feito isso, eu paro e vou na próxima pétala ao lado e vou iniciar com 3 pontos baixíssimos, olha. 1, 2, 3. A partir do quarto, eu já começo com pontos baixos. Então, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, então, eu inicio com 3 pontos baixíssimos, a partir do quarto, ponto baixo. Chegou na pontinha, um ponto baixo, uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Viro e já começo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo. Faltando 3 pontinhos, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Cheguei no último, vou na próxima pétala e trabalho 3 pontos baixíssimos. A partir do quarto, eu já começo com pontos baixos, certo? Então, a gente fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho. Eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com ponto baixíssimo. Certo? Eu fechei com ponto baixíssimo, gente, eu vou trabalhar uma correntinha. Trabalhei uma correntinha, olha, eu vou lá no avesso, no meinho da nossa pétala, olha, leva a agulha, olha, lá no avesso. Tá vendo? Bem no meinho. Então, eu emendei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, venho lá no meinho da pétala, no avesso, e vou sobrepor um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, novamente, eu vou subir com um cordão de 13 correntinhas. 5, 6, 7, 8. Trabalhamos um cordão de 13 correntinhas, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na primeira carreira de pétalas. Olha, eu pulo a primeira, laço a segunda,
um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto. Trabalhei um meio ponto, agora nós vamos trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos trabalhar um meio ponto. Olha, gente, o meio ponto é aquele que a gente laça e tira de uma só vez, certo? Um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Olha, deixamos uma correntinha sem trabalhar. Novamente, a gente faz uma correntinha, certo? E vamos na próxima pétala, olha, gente, bem no meinho dela no avesso, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Bem no avesso, no meinho dela, um ponto baixo. Olha aqui como vai ficando, tá vendo? Novamente, nós vamos subir com o cordão de 13 correntinhas. Trabalhamos 13 correntinhas, novamente a gente vai, olha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto, e vamos trabalhar novamente 5 pontos altos. Trabalhamos 5 pontos altos. Novamente, um meio ponto. Um meio ponto, que é aquele que a gente tira de uma só vez. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Laça e puxa, deixando uma correntinha sem trabalhar. Faço uma correntinha, olha, vou na próxima pétala, bem no meinho dela, lá no avesso, olha. Um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, por 8 vezes, tá vendo? Nós temos a nossa carreira de pétala, olha, a primeira pronta, nós estamos trabalhando a segunda, certo? Então, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Olha, cheguei no último ponto da nossa última pétala. Aí, eu faço uma correntinha, eu vou lá no primeiro pontinho da pétala inicial, olha aqui, ó, tá vendo? Que é o nosso ponto baixo, olha. Vou lá no ponto baixo inicial, emendo com o ponto baixíssimo. Emendei com ponto baixíssimo, gente, eu vou direto na nossa pétala e vou trabalhar fazendo a mesma coisa, olha. Certo? Olha. Aqui, ó. Emendei com ponto baixíssimo, vamos lá. Recapitulando. Cheguei no último pontinho da nossa pétala, eu faço uma correntinha, vou lá no nosso primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, emendo com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Eu trabalhei um ponto baixo, olha, eu vou lá na primeira pétala, levo a agulha e faço um ponto baixíssimo. No segundo pontinho, um ponto baixíssimo. No terceiro pontinho, um ponto baixíssimo. A partir do quarto, nós vamos trabalhar pontos baixos, olha. Em cima de cada ponto de base, nós vamos sobrepor um ponto baixo, olha. Vamos caminhando, ponto sobre ponto, olha. Então, em cima de cada pontinho, a gente vai fazer isso até chegar na pontinha da nossa pétala. Vamos lá, olha, estamos indo. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Chegamos na pontinha da nossa pétala, olha, eu levo a agulha, um ponto baixo, uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, eu já venho, viro do outro lado e já começo, olha, em cima de cada pontinho, um ponto baixo. Você percebe que nós vamos trabalhando, fazendo a mesma sequência de repetições da primeira carreira de pétalas, olha. A gente leva a agulha, até tiver faltando 3 pontinhos, olha. Ponto sobre ponto. Olha aqui agora. Falta 3 pontinhos, 1, 2, 3. Olha,
Então, a gente vai trabalhar 3 pontos baixíssimos. 1, no próximo, 2, certo? No próximo, 3. Feito isso, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou na próxima pétala, um ponto baixíssimo. Olha, tá vendo? 2, 3, chegou no quarto, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer a mesma sequência de repetições, gente, por 8 vezes. Olha, eu emendei com ponto baixíssimo, em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo. Vou direto na pétala. Vou trabalhar 3 pontos baixíssimos, 1, 2, 3. A partir do quarto, somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegou na pontinha, você laça o último pontinho, um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Virou e vem trabalhando a mesma sequência de repetições, por 8 vezes, viu, gente? Fazendo todo o contorno. Então, a gente fez todo o contorno, gente. Chegou na última pétala, aí nós vamos lá no primeiro pontinho inicial, olha. Leva a agulha e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você corta um pontinho aproximado de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra, certo? Está pronta nossas pétalas, olha. Tá vendo como ela fica, gente? Ela fica bem volumosa. Olha aqui, ó, vocês percebem, gente, que, olha, fica uma entre a outra, olha, tá vendo? Olha, então, nós temos 2 camadas de pétalas, olha. Então, olha, tá vendo? A da frente, a segunda carreirinha, olha, vai intercalando a posição das nossas pétalas, olha, fica uma entre a outra. Agora, nós vamos trabalhar o botão, que é este aqui, olha, tá vendo? Este botãozinho. Agora, nós vamos trabalhar ele. Então, vamos lá. Com a linha Multicolor Premium na cor 9368. Olha, agora nós vamos prender, gente, a nossa linha amarela, né? No meinho da primeira pétala, olha, tá vendo? Nós temos a pétala aqui. Nós vamos prender com um ponto baixo nesse pontinho. Então, vamos lá. Olha, eu vou levar a agulha, vou vir nesse pontinho, olha, bem no meinho da pétala. E prendo com um ponto baixo. Aí, você vai escondendo a pontinha da linha do seu jeitinho. Eu trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, certo? Olha, e vem na próxima pétala, olha, bem no meinho, tá vendo? Olha lá. E vou trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima pétala, sempre laçando o meinho da pétala, viu, gente? Olha, tá vendo? Olha lá. Leva a agulha. Um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima pétala, no meinho, um ponto baixo. Uma correntinha, olha, tá vendo? Então, em cada pétala, no meinho, olha, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou sobrepor um ponto baixo, com o espaço de uma correntinha, certo? Fazendo todo o contorno. Olha, vou na próxima, um ponto baixo, uma correntinha, você vê que eu vou girando ela, olha, tá vendo? Na próxima, um ponto baixo, uma correntinha, olha, na próxima, olha, tá vendo? Um ponto baixo. Deixa eu abrir ela pra você ver como tá ficando, tá vendo? Olha. Então, em cada pétala, no meinho, a gente prende, olha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Cheguei na nossa última pétala. Eu vou fazer uma correntinha, vou lá no meu primeiro ponto baixo inicial, olha, e fecho com um ponto baixíssimo. Emendei com um ponto baixíssimo, gente, olha aqui, novamente eu vou abrir para vocês visualizar melhor, tá vendo? A gente trabalhou assim, dessa seguinte maneira, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, fazendo todo o contorno. Cheguei no meu último pontinho, eu emendo com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar um cordão de 33 correntinhas, certo? Olha, gente. Então, agora, nós vamos trabalhar 33 correntinhas.
Então, olha, trabalhamos 33 correntinhas, certo? Olha, eu vou pular 3 correntinhas, vou laçar a próxima e dentro de cada correntinha de base eu vou sobrepor um ponto baixíssimo, olha. Eu levo, tá vendo? Então, nós trabalhamos 33 correntinhas, pula 3, laça a quarta e sobre cada correntinha de base, nós vamos sobrepor, não é um ponto baixíssimo não, gente, é um meio ponto. Desculpa, tá? Então, são 33 correntinhas, pula 3, laça a segunda. Nós vamos trabalhar sobre esse cordão somente meio ponto, olha. Tá vendo? A gente laça. Meio ponto é como se você fosse trabalhar o ponto alto. Você laçou, olha, você tem 3 argolinhas na correntinha. Você laça, olha, e puxa. 3 argolinhas na agulha, olha. 3, laça e puxa. Então, você vai trabalhar sobre esse cordão de correntinhas somente meio ponto, olha, certo? Então, vamos lá, trabalhando até o finalzinho, olha, somente meio pontos. Olha, e vamos lá, até o finalzinho. Olha aqui, gente, chegamos no nosso último pontinho, tá vendo? Trabalhamos, então, o cordão de 33 correntinhas. Sobre esse cordão de correntinhas, vamos trabalhar somente meio pontos, certo? Porque sem trabalhar o ponto baixo, vai ficar muito estreitinho. O ponto alto aí já fica muito largo. Então, vamos trabalhar somente meio pontos. Olha, chegamos no último pontinho, olha. Tá vendo? Eu vou fazer uma correntinha, olha. Cheguei no meu último pontinho. Um meio ponto. Eu trabalho uma correntinha, corto um pedacinho bem generoso, olha, e puxo. Aí, você vai pegar essa pontinha aqui, com o auxílio de uma agulha, você vai vir passando ele, escondendo entre os pontos, certo? E agora, nós vamos colar o nosso miolinho, tá, gente? Então, vamos lá. Agora, vamos colar, olha, então, você vai pegar um pouquinho de cola quente, vai passando devagarinho, olha, você colocou um pouquinho de cola quente, aí você vem, enrola, certo? Aí, você coloca mais um pouquinho, olha, vem enrolando, fazendo um caracolzinho, olha, certo? Olha, e vai fazendo isso até o finalzinho. Vai, e segura, viu, gente? Pra ficar bem coladinho, olha, tá vendo? Aperta. Pra ficar bem bonitinho, olha. Tá vendo? Olha, vai segurando. Olha aqui como ele fica. Certo? Depois que você enrolou ele, aí você vem com a cola, olha. Coloca a colinha bem nessa parte amarelinha, certo? Aí, você põe o botãozinho lá, aperta, olha. Segura. Eu gosto da cola quente, gente, principalmente na linha da círculo, porque ela é 100% algodão. E a cola quente, ela é instantânea, ela seca rapidinho. Olha, tá vendo? Já tá prontinho, tá vendo, gente? Olha aqui o avesso. Olha, já tá pronto o nosso miolinho. Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas, olha, que são essas aqui, olha. Certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar as folhas da nossa flor. Agora, gente, nós vamos trabalhar nossas folhas com o Barroco Multicolor Premium na cor 9391. Então, nós trabalhamos a nossa primeira carreira de pétala, a segunda e o miolo. O verde, gente, a nossa folha, lembra que a gente fez 3 pontos baixíssimo e um ponto baixo. E começamos com, no quarto pontinho, um ponto baixo. Então, nesse quarto pontinho, é onde a gente vai prender a nossa linha verde. Então, nós vamos pular, olha, 1, 2, 3, no nosso quarto pontinho, a gente iniciou, né, o nosso ponto baixo. Eu vou prender nele a nossa linha verde com um ponto baixo, tá vendo? Vou trabalhar um cordão de 14 correntinhas. Então, eu pulei 1, 2, 3. No quarto pontinho da nossa última carreira de pétalas, eu prendo com um ponto baixo com a linha verde. Prendi com o ponto baixo, eu vou trabalhar um cordão de 14 correntinhas.
Então, eu trabalhei 14 correntinhas. Eu vou pular a primeira, laçar a segunda e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, as folhas, gente, nós vamos trabalhar com a mesma sequência de repetições que a gente fez nas nossas pétalas. Então, nós vamos pular a primeira, vamos laçar a segunda, um ponto baixíssimo, um meio ponto, um ponto baixo, certo? Um meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, certo? Então, eu trabalhei, fiz um cordão de 14 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Trabalhamos 6 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar novamente, olha. Um meio ponto, olha, é aquele que a gente laça e tira de uma só vez. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Feito isso, gente, nós vamos trabalhar uma correntinha. Você tá vendo que a gente deixa uma correntinha sem concluir. Trabalhamos o último pontinho, que é o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Olha, agora eu venho do outro lado da minha pétala, olha, na mesma pétala, eu prendi de um lado um ponto baixo. Agora, eu fiz a folha, eu venho do outro lado, aonde a gente parou, olha, tá vendo? 1, 2, 3, no quarto pontinho, olha. Eu levo a agulha e faço um ponto baixo. Tá vendo? Ficou uma folhinha atrás da nossa pétala, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, eu prendo de um lado, faço a folha, venho do outro lado da nossa pétala, olha, e um ponto baixo. Feito isso, novamente, eu vou subir com um cordão de 14 correntinhas. Trabalhamos novamente 14 correntinhas. Eu vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Pula a primeira, laça a segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto e vamos trabalhar 6 pontos altos. Trabalhamos 6 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Deixamos uma correntinha sem trabalhar. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Olha, agora, gente, a gente vem na próxima pétala, tá vendo? Olha, então, vai ficar uma folhinha atrás da nossa pétala e uma entre uma e outra, olha, tá vendo? Olha, trabalhei a próxima. Agora, eu venho na próxima pétala, olha. Pulo os 3 pontinhos, certo? Laço o quarto, olha, tá vendo? Pulo os 3, que a gente trabalhou os pontos baixíssimos, vem no quarto, aonde a gente iniciou o nosso ponto baixo. E prendo com um ponto baixo. Tá vendo? Olha aqui. Então, uma atrás e uma entre uma pétala e outra. Novamente, eu vou subir com um cordão de 14 correntinhas. Trabalhamos 14 correntinhas, olha. Agora, a gente vem. Pula a primeira, laça a segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. Olha. E vamos trabalhar novamente 6 pontos altos. Olha aí, trabalhamos 6 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar novamente, olha, meio ponto. Você percebe que a gente inicia a nossa folhinha e termina do mesmo jeitinho que a gente começa no começo, né? Que a gente começa aqui, ó, com um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto. Aí, a gente termina aqui, ó, com meio ponto, um ponto baixo e um baixíssimo, sempre deixando uma correntinha sem concluir. Eu faço uma correntinha, agora eu venho, olha, na nossa pétala, do outro lado, olha, tá vendo? Nesse mesmo pontinho, do outro lado, olha, eu levo a agulha, olha aqui, ó, tá vendo? E faço um ponto baixo. Feito isso, eu faço uma correntinha. Então, nós vamos fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições, olha. Eu prendo de um lado na pétala, faço uma folha, venho do outro lado, olha. Conto 3 e conto 3. No quarto pontinho de um lado, no quarto pontinho do outro, certo? Faço uma folha.
Então, fica uma folha atrás de cada pétala e uma folha entre uma pétala e outra. Nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, nós vamos ter um total aí, gente, de 16 folhas. Chegamos na nossa última folha, olha, eu vou fazer uma correntinha, vou lá no meu primeiro ponto baixo inicial, olha, tá vendo? E vou prender com ponto baixíssimo. Olha, fechei com ponto baixíssimo, gente. Agora, tá vendo? Daqui a gente vai vir direto na nossa pétala, olha. Eu vou levar a agulha no nosso primeiro pontinho da nossa folha. Faço um ponto baixíssimo. No segundo, 2 pontos baixíssimo. No terceiro, no quarto. E a partir do quinto pontinho, certo? Então, eu fechei com um ponto baixíssimo a nossa carreirinha. Fui direto em cima da nossa folha. No primeiro pontinho, eu já prendi um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer uma sequência de repetições de 4 pontos baixíssimo. 1, 2, 3, 4. Vou no nosso quinto pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Uma correntinha, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, a gente vai fazer esse contorno até chegar na pontinha da nossa folha. Então, vamos lá, olha. Então, é um ponto baixíssimo com um espaço de uma correntinha. Então, vamos fazendo todo o contorno, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, olha, uma correntinha. Chegamos na pontinha da nossa folha, olha, certo? Eu levo a agulha lá na pontinha e faço um ponto baixo. Opa, é um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha. Volto no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo. Certo? Feito isso, gente, eu viro a minha folha e já venho no próximo pontinho, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Essa sequência de repetições a gente vai fazer até quando tiver faltando 4 pontinhos para concluir, a gente para, olha, 1, 2, 3, 4. Quando tiver faltando 4 pontinhos, a gente vai parar, certo? Então, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Certo? Olha lá, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, é somente pontos baixíssimos com espaço de uma correntinha. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Olha, faltando 4 pontinhos para concluir a nossa folha. Você vai parar e vai vir na nossa folhinha que está ao lado e vai contar 1, 2, 3, 4 no quinto pontinho. Olha, um ponto baixíssimo. Tá vendo? Então, a gente caminhou sobre a primeira folha porque nós vamos pular para iniciar 4 pontinhos e vamos deixar 4 pontinhos sem concluir. Agora, nós vamos continuar trabalhando, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até chegar na pontinha da nossa folha novamente, certo, gente? Olha aqui, chegamos na pontinha da nossa folha, olha. Eu levo a agulha, faço um ponto baixo. Opa, um ponto baixo. Uma correntinha. Volto no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo, certo? Feito isso, olha, eu faço uma correntinha, não, tá vendo? Uma correntinha já vem do outro lado e começa, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vamos fazendo todo o contorno, viu, gente? Quando tiver faltando 4 pontinhos, para concluir a nossa folha, olha aqui, quer ver, ó? Tá vendo? Ponto baixíssimo, uma correntinha, tá vendo? Chegamos no último pontinho, olha, 1, 2, 3, 4, você vê, olha, que fica na reta, olha, tá vendo?
Olha, no mesmo pontinho que você iniciou de um lado, você para. Olha aqui. Parou, vem na próxima folhinha e conta 1, 2, 3, 4. No quinto, olha, você já começa novamente. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, pula 4 pontinhos, começa no quinto. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou na pontinha da folha, um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo pontinho, um ponto baixo. Virou e vem do outro lado, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando 4 pontinhos, parou, vem na próxima folha, deixando sempre 2, sem concluir e pulando 2 para começar. Isso você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, agora chegamos no nosso último pontinho da última folha, aí você vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, olha, tá vendo? E corta uma pontinha generosa para você tá escondendo os pontinhos aí, ó. Puxou, amarrou. Tá vendo, gente? Está pronta as folhas. Olha como fica, tá vendo, gente? Olha, tá vendo? De uma já pula para outra, olha. Não tem. Olha, tá vendo que a gente já termina uma, já começa outra. Termina uma, já começa outra. Está pronta a nossa flor Vitória Régia. Espero que vocês tenham gostado, certo? Curtam, compartilhe, deixe seu comentário aí, para a gente ver como que tá indo as nossas aulas, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.